Hoje o tema da nossa aula é este, os decretos divinos. Vamos começar aí. Deixa eu me ajeitar aqui. Foi. Com uma citação aqui do Louis Berkhoff. A teologia reformada, calvinista, dá ênfase à soberania de Deus. Isso aqui você precisa guardar muito bem. A teologia reformada, que eu creio que é a teologia bíblica verdadeira, né? O entendimento da mensagem bíblica verdadeiro, a gente dá muita ênfase à soberania de Deus. Eu acho que a Bíblia dá essa ênfase. Não é uma coisa que Calvino inventou, que os seguidores de Calvino inventaram, mas é uma ênfase bíblica na soberania de Deus. Em virtude da qual ele determinou soberanamente, desde toda a eternidade, tudo quanto há de suceder, e executa a sua soberana vontade em sua criação toda, natural e espiritual, de conformidade com seu plano pré-determinado. Então, é porque nós cremos na soberania absoluta de Deus, que nós cremos que Ele predeterminou todas as coisas e cumpre a sua vontade dentro do curso da história, a fim de atingir o seu objetivo de glorificar a si mesmo, né? Alguma dúvida inicial aí sobre esta doutrina, à luz desse parágrafo? Não? Então vamos seguir. Vamos ver aí primeiro os nomes bíblicos para os decretos divinos. Tá? Não existe só essa palavra, decreto. Isso vai aparecer de diversas formas, no Antigo e no Novo Testamento. Vamos ver lá. Os nomes bíblicos para os decretos divinos no Antigo Testamento e no Novo. Primeiro, no Antigo. No hebraico tem essa palavra aqui. Aqui é uma transliteração. As letras hebraicas são diferentes, né? Mas seria isso aqui, etzá. Vamos ver duas ocorrências dessa palavra aqui. Em Jó 38:2 e em Isaías 14:26. Eu vou pedir que o Kleber me ajude aqui com o microfone. Pode ser, Kleber? Que aí, conforme os irmãos forem lendo, leiam no microfone para a gente poder gravar o áudio, tá? Pode começar. Vamos começar pelo fundo, porque semana passada foi da frente. Juan, pode ler para a gente? Jó 38:2? Pode ler gripado mesmo. E a Marisa, pode ler para a gente Isaías 14:26? Pode ser? Não, a Marisa do Juan. É que agora a gente tem duas Marisas. Não sei se a leitura da minha Bíblia vai ser igual a de vocês, não tem problema? Não tem problema, pode ler. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? É isso mesmo? Jó 38:2. Isso está escrito aqui na minha Bíblia. Você leu Jó 38:2? 38:2. É isso mesmo? É o que está na minha Bíblia. Nossa, está um pouco diferente mesmo, né? É, porque a minha é mais para leitura, né? Aqui na nossa versão, revista atualizada, está assim: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Se você observar o versículo 1, está escrito ali: depois disto... se puder, desliga o microfone que fica fazendo um ruidinho aqui. Depois disto, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Então, é Deus falando com Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Ou seja, Deus tem um desígnio. A gente pode não entender, não conhecer, mas Ele tem um desígnio. Isaías
Este é o desígnio que se formou sobre a terra, e está a mão estendida sobre todas as nações. Isto. Este é o desígnio que se formou sobre ou concernente a toda a terra. Quer dizer, Deus tem um desígnio para toda a terra. Essa é a palavra etzá. Tem uma outra palavra que chama aí sod. Vamos ver, Jeremias 23, 18 e 22. Está com Bíblia aí, Luiz Alberto? Quem está ali? Dione, pode ser, Dione? Jeremias 23, 18 e depois o 22. Pode ler. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Isso, olha aí. Porque quem esteve no conselho do Senhor. Aqui uma referência como se fosse um evento, né, em que Deus decidiu as coisas. Quando a gente fala que o conselho vai se reunir, o conselho da igreja, é para isso mesmo, é para resolver algumas questões da igreja. Né? 22. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e eu teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Isso. Se tivessem estado no meu conselho. Então, essa palavra Isod é como referência a este evento, ou a esta designação de Deus a respeito das coisas. Depois, Zamã. Vamos ver também em Jeremias. Vamos ver quem está lá no fundo, Edson. Jeremias 4, 28. Quem está? Gilman, pode ser? Jeremias 51, 12. Não, estamos vindo de lá de trás. Por isso a palavra planteará, e os céus acima se enegrecerão. Porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato. Isso. Falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato. Então aqui seria a palavra Zamã. Deus resolveu que assim seria. Aí o 51, 12 é a mesma palavra, só que traduzida de outra forma. Pode ler. Arvorai estandarte contra os muros da Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Olha assim, intentou, ou resolveu, e fez. Isso apareceu nos dois textos. Ele, a partir de uma resolução, ele cumpriu. Né? Aliás, tem esse processo mesmo, né? Deus resolveu, falou e fez cumprir. Antes de cumprir, ele fala. Ele resolve, fala por meio dos seus profetas e cumpre. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Aqui, Chafetes. Isaías 53, 10. Seria só a primeira frase desse verso que diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Agradou, tem a ver com a vontade, ele quis. E aqui é um texto que se refere ao sacrifício vicário do Messias, ao sofrimento, à crucificação, à obra de Jesus Cristo. Foi algo que Deus determinou, ele quis, foi vontade de Deus que assim acontecesse.
Ok? Então, veja, não aparece aqui, não apareceu em nenhum momento a palavra decreto divino, mas o ensino, né, se sustenta nessas diversas palavras, nesse conceito de que Deus, antes de que as coisas aconteçam, tem uma resolução acerca de todas as coisas. Ok? Vamos ver isso também no Novo Testamento. A palavra boule, ela é traduzida como desígnio, propósito, conselho. Vamos ver lá. Mara, pode abrir em Atos 22, 23? Depois a Adriana. Pode ser, Adriana? Atos 4, 28. Edson, Hebreus 6, 17. Eduardo, está com Bíblia? Pode ser? Fazer a leitura? Efésios 1, 11. Ok? Pode começar. Atos 2, 23. É 2? Isso. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Isso. Quer dizer, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, foi por causa do desígnio de Deus. Apesar disso, ele diz, vós o matastes. A culpa é de vocês. Vocês são responsáveis. Mas já estava pré-estabelecido que Cristo haveria de ser morto, né, pelos pecados. Atos 4, 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aí também, de novo, uma referência ao sacrifício de Cristo. Eles fizeram tudo isso, né, por causa do desígnio, do propósito de Deus. Hebreus 6, 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se impôs com juramento. Isso. Então, para mostrar que o seu propósito era firme, estabelecido, ele pôs um juramento. Quer dizer, Deus estabeleceu uma aliança para trazer mais... como é que eu posso dizer? Para mostrar realmente o seu compromisso de cumprir aquilo que ele havia pré-estabelecido, né? E aí Efésios 1, 11. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Isso, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O único que pode agir conforme a sua vontade, do jeito que quer, é Deus. Né? Nenhuma outra criatura pode agir desta forma, por seu bel prazer. Mas Deus é assim que age. Essa é uma grande diferença entre Deus e os homens. Uma outra palavra grega é telema. Aparece aí em Efésios 1, 5 e 11, que a gente já leu. Então, vou passar mais rapidamente aqui. A gente já leu antes da aula. Rapidamente. Diz aí o versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E o versículo 11 também aparece a vontade, que já foi lido agora, né? A palavra boule seria o conselho e a palavra telema seria a vontade, conforme o boule da sua telema. Conforme o conselho da sua vontade. E aí, Eudóquia. Mateus 11, 16, quem pode ser? Hoje está aqui com a gente a sua esposa, Eduardo. Lembra o nome dela, por favor?
Seja bem-vinda, Michele. Tá com a Bíblia aberta também ou não? Tá? Então lê para a gente Mateus 11, 16. E aí, como eu já estou com Efésios aqui, eu já falo sobre ele de novo. Mateus 11, 16. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados na praças, gritam aos companheiros. É isso mesmo? Eu posso ter escrito errado aí a referência, não é isso não. Eu devo ter escrito errado. Você leu o versículo certinho, mas não é esse. Eu só não sei agora de cabeça. Depois eu posso corrigir isso aí. Ok? Mas seria a tradução aí de agrado, ou seja, foi do agrado de Deus que algo acontecesse. O que está lá no 6? 11, 26? Isso, perfeito, Mateus 11, 26. Está ali. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, Deus quis que assim fosse. Foi do agrado de Deus. E aí, Efésios 1, 5 e 9 é onde aparece a palavra beneplácito. Ok? São palavras aí que dizem respeito a algo que Deus pré-estabeleceu, pré-determinou, que foi da vontade dele que acontecesse. Enfim, várias palavras que compõem esse sentido. Agora, as características dos decretos divinos. Primeira coisa, ele tem seu fundamento na sabedoria divina. Vamos ver esses textos aí. Efésios 3, versículo 10 e 11. Diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor. Então, é que a gente está fora do contexto quando pega esses textos, parece que fica meio perdido, mas aqui é o sentido de que Deus tem um eterno propósito que ele ele revela por meio da igreja esse eterno propósito, que, como está aí no versículo 10, consiste na multiforme sabedoria de Deus. Então, tudo que ele determina realizar tem como fundamento a sua sabedoria. Isso é importante a gente entender. A gente não tem o conhecimento de todas as coisas. A gente está aqui sentindo a dor. A gente está aqui passando a necessidade. Mas a gente não consegue entender, visualizar todas as coisas. Mas Deus é sábio e ele conhece exatamente o porquê de todas as coisas. Com isso eu lembro daquela música acho que é do Estênio Marcius, do Tapeceiro. Uma música muito bonita. Digita lá no YouTube depois, o Tapeceiro. Porque se você olha o tapete, aqueles tapetes lindos, né? Só que do lado avesso, aquilo ali não tem sentido nenhum. Parece um emaranhado de coisas ali, não dá para discernir nada. E essa é a nossa visão da realidade. A gente vê o tapete do avesso, mas Deus está traçando cada um dos fios da nossa vida, e no final nós vamos visualizar esse tapete completo, e aí nós vamos fazer o quê? Nos admirar. Vamos glorificar o tapeceiro, aquele que fez todas essas coisas, né? Então, a sua sabedoria. O Salmo de número 104, versículo 24, diz assim:
Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Tudo que Deus faz com sabedoria. E o Provérbios 3, 19. Provérbios 3, 19 diz assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência estabeleceu os céus. Então, primeira característica dos decretos divinos, tem o seu fundamento na sabedoria divina. Segunda característica, é eterno, ou seja, está fora das categorias temporais. Efésios 1:4, a gente já leu. Efésios 1:4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, o propósito de Deus, ele é eterno. É que a gente não consegue pensar fora de passado, presente e futuro. É difícil pensar fora dessas categorias. Então, é uma expressão para a nossa compreensão, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. A fundação do mundo teve um start, né? O tempo começa ali, na fundação do mundo. Mas para a gente entender a coisa, ele fala, olha, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, quando nem tempo havia, né? Não existia contagem de tempo. Nós fomos escolhidos. E 2 Timóteo 1, versículo 9. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Quer dizer, ele não nos salva mediante a visualização do nosso comportamento. Ele nos salva segundo a sua própria determinação e graça, que ele estabeleceu em Cristo antes dos tempos eternos. Então, é eterno. Não é algo que Deus vai mudando conforme a história. Ele não muda de acordo com o nosso comportamento. Tudo que ele estabeleceu dentro disso que é a eternidade. O decreto divino também é eficaz. Eficaz. No sentido de que aquilo que ele decidiu fazer, ele faz. Salmo 33, 11. Diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então, a vontade de Deus, ela perpassa a história. Tudo acontece de acordo com a sua vontade. Provérbios 19, 21. Esse versículo é um versículo para você sublinhar, pintar, fazer um coraçãozinho, passar um marca-texto, fazer umas setinhas. Olha aí. Muitos propósitos, quem está com a Bíblia aberta, leia comigo. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Você pode planejar, você pode desejar, você pode querer, pode ter sonhos, ou pode não ter também. Como Jonas, a gente está lendo, né? Jonas, o desígnio dele, o propósito do coração dele era desobedecer a Deus. Não adianta. Nem se você quiser não obedecer à vontade de Deus, o que Deus quer fazer da sua vida será feito. A
A gente precisa resgatar essas verdades no meio desse evangeliquez todo aí. A gente tem que resgatar isso, a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Muitos propósitos estão no coração do homem, mas o desígnio de Deus é que vai acontecer. Fala no microfone, por gentileza, seu Ismael. Pastor, nós ouvimos muito sobre livre-arbítrio. E esses textos que nós temos lido hoje, eles cancelam praticamente o livre-arbítrio. Isso que é interessante, porque quando o senhor falou, eu ouvi uma palavra no decreto de Deus, infralapsariano. Fazia tempo que eu não ouvia essa palavra, e eu ouvi uma pessoa da Igreja Católica, uma pessoa bem aprofundada na Igreja Católica, pegou e falou essa palavra, e ele é calvinista, sabe? É interessante isso. E ele debate sobre isso também, sobre o livre-arbítrio. Eu acho interessante a colocação deles e a colocação do povo. Você tem livre-arbítrio, faz o que você quer. Não é bem assim. Nós temos livre-arbítrio em algumas coisas, alguns desejos, mas no resto nós não temos não, hein? Uhum. Essa doutrina, eu acho que quando a gente estuda a Bíblia como ela algumas coisas vão sendo corrigidas aos poucos. E eu acho que esse conceito popular de um livre-arbítrio completamente livre, de fato, cai por terra por conta aqui do que a gente vê nas Escrituras, né? Essa discussão infralapsarianismo, supralapsarianismo, eu não queria entrar muito nisso aí, acho que é um debate infrutífero. Posso até mencionar sobre isso, acho que talvez na próxima aula vai entrar alguma coisinha, eu posso mencionar por cima, mas não é uma coisa que eu acho necessário, né? É uma discussão sem muito sentido. Não é porque o cara é calvinista que ele é infra ou é supra-lapsariano. Isso aí enfim. Então, vamos deixar por conta só do livre-arbítrio, né? Não, tá certo. Mas o livre-arbítrio, né, nesse sentido de que o homem é quem determina, toma as rédeas da sua própria história, isso não é bem assim. Não é bem assim. Né? Se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, o que ele quis antes da conversão? Ele quis destruir a igreja. A vontade dele era essa. No entanto, Deus resgatou ele, transformou completamente a vida dele e ele passou a ser uma pessoa completamente diferente. Então, qual que é o desígnio que realmente permanece? O de Deus, não do homem, né? Bom, depois de vocês fazerem os coraçõezinhos, as setinhas, os marca-textos todos aí em Provérbios 19, 21, vamos agora a Isaías 46, 10. A gente pode até ler o versículo 9 também. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Essa é a verdade bíblica. Essa é a verdade bíblica. Aquilo que Deus anuncia, Ele cumpre. Isso a gente já viu na história. Diversas coisas pré-anunciadas por Deus sendo realizadas. Isso nos dá base segura para a gente crer que o que Ele anuncia em relação ao que vem depois dos nossos dias vai acontecer. Então, todas as suas promessas futuras hão de acontecer cabalmente de acordo com a vontade de Deus. Ele vai fazer toda a sua vontade, ponto final. Ninguém vai se opor a isto. Então, é eficaz. Vai acontecer.
Mais uma característica, é imutável. Vamos ver lá. Jó. Eu estou fazendo a leitura aqui para a gente dar uma dinamizada nesse slide, tá bom? Jó 23. Mas fiquem à vontade, caso queiram perguntar, fazer qualquer colocação, podem falar, viu, gente? Jó 23, 13 e 14. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Será que algum doente crente pode dizer essas coisas? Pensa aí, você que sofre com alguma doença, alguma coisa assim. Pensa aí você dizendo isso. Se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas, ele ainda tem consigo. Quem vai mudar a opinião de Deus? Quem vai mudar a vontade dele? Lucas 22, 22. Diz assim: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Ele vai ser traído, ele vai ser morto, mas ai de quem fizer isto. Aí está um mistério, realmente. A conciliação entre a soberania absoluta de Deus e a responsabilidade humana, né? Esse é um mistério difícil da gente compreender racionalmente, né? E Atos 2:23, que já foi lido, né, que ele foi morto, foi sacrificado conforme o desígnio e pré-determinação de Deus. Já foi lido esse texto. E, além de tudo, é incondicional. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Uma palavra aqui que simplesmente quer dizer o conhecimento prévio de todas as coisas. Mas veja, pela multidão de textos que a gente está vendo, você acha que Deus tem apenas uma previsão de todas as coisas? O que vocês acham? Não é apenas uma presciência, no sentido de uma previsualização, uma premonição do que vai acontecer. Não é isso. Ele determina as coisas, né? Ele determina e faz acontecer. Então, a sua presciência é fundamentada na sua determinação, naquilo que ele realizou acontecer. Eu nem estou falando de salvação, nem estou falando ainda da predestinação propriamente dita, mas está no bojo aqui, está no escopo de tudo isso, né? Ok? Então, algumas características dos decretos divinos. Tem seu fundamento na sabedoria divina. Tudo que ele faz conforme a sua sabedoria. É eterno, porque é antes de todas as coisas. Antes das coisas acontecerem, Deus já tem estabelecido. É eficaz, porque tudo que Deus quer que aconteça, de fato acontece. É imutável, né? Porque ele não vai mudando conforme o curso da história. Ele foi determinado e assim o será invariavelmente. E é incondicional, porque ele não faz baseado numa previsão, ele não põe uma condição. Bom, se o André agir dessa forma, então eu vou fazer isto.
Se o André agir dessa outra forma, então eu vou fazer. Ele não fica esperando, como num organograma, sabe? Aquele sim e não. Bom, se sim, tal coisa, se não, tal coisa. Não é assim. Ele determina as coisas como vão acontecer, de uma forma que a liberdade humana e a responsabilidade humana não são anulados. Esse é o desafio da gente entender isso. 6. É totalmente abrangente. Vou passar um pouco mais de largo, depois com o slide, se vocês quiserem estudar de novo pelo vídeo lá no YouTube, vocês podem abrir os textos aqui. É totalmente abrangente porque a vontade de Deus, os desígnios, os decretos de Deus incluem as boas ações das pessoas, incluem as más ações das pessoas, inclui tudo e todos, inclui a duração da vida. Quer dizer, você não faz nada para a tua vida durar mais ou durar menos. Você vai viver exatamente o período de tempo que Deus predeterminou. E também o lugar da habitação humana. Aqui, né, um texto que fala lá que Deus colocou os limites da habitação humana. Né? Não dá para viver onde não dá para viver. Ele quer. Não, vocês vão viver aqui. Aqui não vai dar. Ele estabelece isso. E, por último, com referência ao pecado, o decreto é permissivo. É assim que Louis Berkhoff define. Talvez hajam algumas outras, de outros autores, né? Alguma diferença em relação a essa colocação. Mas essa é o que eu creio, né? O decreto de Deus, no que diz respeito ao pecado, é permissivo, no sentido de que ele não é o autor do pecado. Ele se utiliza do pecado para a sua própria glória. Isso é incrível. Mas ele não é o autor do pecado. Vamos dar uma olhadinha nesses textos aí. Salmo 78, 29. É que aqui está no contexto da história de Israel, né? Mas diz assim, quem está com a... Ô Kleber, passa para alguém ler aí. Quem está com a Bíblia aberta aí? Dona Darcy, pode ser? Lê para nós, por favor. 28, né? 28. Não, 29. Então, comeram e se fartaram a valer, pois Deus fez o que desejavam. Isso, Deus fez para eles o que eles queriam. Aqui está no contexto da descrição do pecado do povo de Israel. Deus permitiu que eles desfrutassem do que eles queriam. Nesse sentido aí, comeram, se fartaram, tal. Versículo 30, não reprimiram o apetite, mas olha lá, tinham ainda na boca o alimento quando se levou contra eles a ira de Deus. Então Deus permitiu que eles desfrutassem, que eles curtissem, mas há uma consequência e aí Deus manifestou a sua ira em relação a eles. Salmo 106:15. Vê o próximo aí para fazer a leitura. A Jéssica aí, pode ser? Salmo 106:15. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Olha aí. Deus deu o que eles pediram. Só que o que eles pediram não era bom. O que aconteceu? A alma deles definhou. Vem as consequências. Deus até permite que os nossos desejos pecaminosos sejam, às vezes, realizados. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pedidos. Às vezes a gente faz um Deus conforme a nossa própria imagem, a gente acha que Deus está querendo o que a gente quer. E nem sempre é assim. Eu já, entre aspas, aí, quebrei a cara algumas vezes, né? Senhor, né? Faz isso, faz aquilo, tal, pedir. E aí, ele dá conforme o conselho da nossa vontade, e as consequências não são as melhores, né?
O melhor é sempre a gente se submeter. E quando a gente se submete com humildade e a gente deixa de tomar algumas decisões de forma enfática, deixa que Deus conduza as coisas, ainda assim nós não estaremos livres das consequências desses caminhos. A gente vive num mundo caído. E é vontade de Deus que nós tenhamos dificuldades aqui na vida também. Então, porque muita gente às vezes tenta caminhar tão certinho, e acha que o caminhar certinho ali vai dar um resultado tremendo, maravilhoso. Mas é claro que a gente tem que fazer tudo certinho. Mas o resultado, ele depende de Deus. E pode não ser de acordo com o que a gente quer. Né? Atos 14, 16. Alguém pode ler? Pode ler. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Isso. Deus permitiu que os povos andassem nos seus próprios caminhos. Significa que os caminhos desses povos não estavam debaixo do controle de Deus? Não. Tudo que acontece na história está debaixo do controle de Deus. Deus predeterminou todas as coisas. Quando aqui está dizendo, né, que ele permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, é no que diz respeito ao pecado mesmo. Eles foram deixados a viver do seu próprio modo, sem que isso esteja sob o governo de Deus. Mais ou menos, aproveitando aqui, não está na sequência aí, mas é o que está lá em Romanos 1. Quando você vê aqui em Romanos 1, uma descrição aqui daqueles que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe dão graças. Mudam a glória de Deus, do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Né? Os homens que pervertem as coisas, que trocam a justiça pela injustiça, a verdade pela mentira. O que Deus faz com eles? Versículo 24. Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O que o texto está mostrando? Que Deus os entregou para fazerem essas coisas. Por causa do coração endurecido, por causa dos seus pecados, Deus largou de mão. É como se o nosso coração tivesse com o pé lá no fundo do acelerador do caminho do pecado. Mas Deus, ele põe um limite a essa velocidade. Põe um limite. Só que quando nós pecamos, ele parece que solta mais ainda o freio. E aí ele deixa que nós naturalmente avancemos mais fundo, mais longe naquilo que o pecado nos leva. Né? Então, mas isso não significa que Deus é o autor do pecado. Ele apenas deixa que o nosso coração dê livre curso ao que ele deseja. E aí vem as consequências terríveis disto, né? Sim. Deixa eu fazer uma colocação em relação a essa que o senhor fez. Quando a gente sai para evangelizar uma pessoa e depara com essas pessoas, porque você consegue discernir essas pessoas quando você começa a conversar, elas não dão abertura para você. O coração está muito endurecido, né? Não dão. É uma coisa assim que só você vivendo que você vai conhecer. É uma coisa esquisita. Não dá para entender. Até então você não sabe
procedimento da pessoa, mas quando você começa a conversar e ela percebe que você vai entrar com a palavra de Deus, ou você vai dar um conselho ou qualquer coisa, ela, vixi. Mas também há aqueles que Deus decide resgatar e restaurar, também há isso, né? Mas não está no nosso alcance, né? Porque eu peguei apenas o texto de Romanos para mostrar que o pecado é uma consequência do próprio pecado. Um abismo chama outro abismo. E muitas vezes Deus deixa que nós sigamos no curso da nossa vontade e a gente acaba sendo disciplinado por isso, né? Mas isso de uma forma que ele não deixa de ter o controle sobre todas as coisas. E aí, por fim, Atos 17:30, diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, Deus permitiu que os homens vivessem na ignorância. Nós, muitas vezes, na nossa história. Ele permitiu que nós vivêssemos na nossa ignorância durante muito tempo. Mas ele chama os homens ao arrependimento. Tá? Então, dizer que Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas não elimina de nós a responsabilidade. E não é porque nós temos responsabilidade, muitas vezes nós pecamos e desagradamos a Deus, que isso não esteja debaixo do decreto divino. Não é tão simples a gente compreender isso. Por que será que Deus nos permite pecar? Eu creio que, para mim, a melhor resposta a isso é que, de alguma forma, Deus há de ser glorificado por meio do meu pecado e da minha restauração. Isso significa que eu devo pecar, então, porque Deus vai ser glorificado através da minha vida? É claro que não. Vamos ver mais um texto aqui de Romanos sobre isso. Capítulo 6. Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque não é a vontade de Deus que onde abundou o pecado, venha a superabundar a graça? Beleza. Então eu vou me jogar para o pecado para que a graça seja mais abundante? Ele diz aí, claro que não, né? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então, não é porque Deus é glorificado por meio do perdão dos nossos pecados que nós vamos pecar mais para receber mais perdão. A lógica não é essa, né? Aí Romanos 9, versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Né? Se Deus tem no controle dele todas as coisas, por que ele está se queixando que a gente o desobedece, o desagrada? Por quê? Aí a resposta de Paulo aí no versículo 20. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Então Deus tem o direito, como Criador, de fazer vasos, que somos nós, de acordo com a sua vontade. E Ele nos faz de acordo com a sua vontade. Mas isso não justifica o nosso pecado. Não justifica. Terceira coisa, objeções à doutrina dos decretos divinos. Algumas objeções, ou seja, teologias que contrapõem essa verdade que a gente está vendo nas Escrituras. Uma delas é incoerente com a liberdade moral do homem. Quer dizer, se Deus decretou todas as coisas, então o homem não é tão livre. Resposta. Deus decretou os atos livres do homem, mas também os que praticam
os que os praticam não são menos livres e, portanto, responsáveis dos seus atos. Então, Deus decretou os atos livres dos homens. Mas quem os praticam não são menos livres, são responsáveis por seus atos, né? A gente vê isso em diversos textos aqui, né? Gênesis 50, 19 e 20. A gente vê aqui a história de José. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, olha só, quais foram os atos livres dos irmãos de José? Exatamente, eles venderam ele para o Egito, né? Foram os atos livres dos homens, né? Mas por trás disso, eles estavam pecando ao fazer isto? Claro. Mas por trás de tudo isso, Deus estava cumprindo a sua vontade. Para quê? Ele está dizendo aqui. Para que se conserve muita gente em vida. Para que houvesse a preservação da sua família, de todo o povo do Egito, da fome, né, que ocorreu naqueles dias. Deus usou isto, né? Atos 2, 23. Já lemos, na verdade, também. Sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Mãos de iníquos, ou seja, pessoas ímpias, que não agradavam a Deus. Eles foram responsáveis pela crucificação? Sim. No entanto, Deus estava com isto, cumprindo o seu desígnio, né? E Atos 4, 27 e 28, também já lemos. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E eles estavam errados, não deveriam ter crucificado o Senhor da glória. No entanto, eles fizeram exatamente o que Deus planejou que acontecesse. Segunda objeção. O decreto elimina todos os motivos para esforço. Quer dizer, se Deus determinou todas as coisas, por que eu devo me esforçar por algo no sentido de querer agradar a Deus? Né? Se Deus determinou todo o curso da minha vida, por que eu devo me esforçar para ser diferente do que eu sou, por exemplo? Por que eu devo lutar contra as minhas inclinações pecaminosas? Uma resposta aí. O decreto inclui não somente os diversos fatos da vida humana, mas também as livres ações humanas, logicamente anteriores aos resultados e destinados a produzi-lo. Então, ele inclui, não somente inclui os fatos, mas também as ações e os resultados, tudo. Deus determina tudo, né? E nós, inclusive os nossos esforços. Deus determinou, inclusive, que nós devemos nos esforçar. Quando você percebe algo de errado no teu coração e você luta contra isso, essa percepção, com certeza, é algo que Deus quis que acontecesse. E o teu decorrente esforço por eliminar isto da sua vida também está dentro do propósito de Deus para você. Tudo está dentro de um plano estabelecido, né? O espinho da carne de Paulo não é o espinho da sua carne. É diferente. Mas com cada um ele age de uma forma. As inclinações suas são diferentes das inclinações minhas. No entanto, todos nós devemos, né, lutar contra nossas inclinações más e buscar agradar a Deus. Alguns textos aí, Filipenses 2,13, ele é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. E Efésios 2,10, quando diz que nós somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, ele nos deu uma nova vida em Cristo para boas obras, ou seja, ele quer que nós nos esforcemos para andar de acordo com a sua vontade. Isso faz parte dos decretos dele. Mais uma, é a terceira e última. O decreto faz de Deus o autor do pecado. Muita gente vai dizer isso aí. Se Deus decretou tudo o que acontece, então ele decretou o pecado das pessoas. O decreto concernente ao pecado não é um decreto efetivo, mas permissivo. Essa é uma explicação talvez um pouco mais lógica, né, de que Deus, com relação ao pecado, ele permite, ele não realiza, ele não é o autor do pecado. E aí tem alguns textos lá que a gente já viu. Por exemplo, aqui, Eclesiastes 7:29, a gente não leu, mas fala que Deus criou o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. O homem sozinho quis fazer diferente do que Deus desejava. Agora, significa que o pecado não é vontade de Deus? Aí é a discussão do infralapsarianismo, supralapsarianismo, aquela coisa. É complexo mesmo, não é uma coisa tão simples assim. Implicações da doutrina dos decretos divinos. Esse é o último slide e eu quero mostrar aqui algumas coisas que estão no bojo dos decretos divinos. A predestinação é uma delas, a eleição soberana de uns e a reprovação do restante. Então, dentro disso tudo que a gente chama de decreto divino está o fato de que Deus escolheu uns para a salvação e outros para reprovação ou para condenação. Dentro disso também está a criação. Deus deu origem ao mundo espiritual e material. Deus quis que existisse a terra tal como ela é, né? Deus quis que fosse assim, que houvesse um universo imenso, mas que vida existisse numa poeirinha do universo que é o planeta Terra. E por fim também a providência, que é a preservação e o governo de todas as coisas. Essa é uma doutrina, a gente não usa mais tanto esse termo, né? Acho que no passado, entre os puritanos, se usava mais. Antes, com Calvino também, se usava mais essa ideia. Quando fala providência, é a ação de Deus contínua na história em sustentar todas as coisas e em governar todas as coisas. Uma coisa é a predestinação. Outra coisa é a criação. Ele deu origem a todas as coisas. Outra coisa é a providência, que é o contínuo cuidado de todas as coisas. É a providência. Como um pai que está ali todos os dias cuidando, zelando, alimentando, sustentando as coisas como devem acontecer. Então, essas três doutrinas, predestinação, criação, providência, estão dentro desse contexto do decreto divino. Tudo feito por vontade de Deus, né? Meus irmãos, eu sei que o tema de hoje não é dos mais simples. Talvez seja um dos mais complexos. Bem que Trindade, que foi a última aula, também não é tão fácil, né, da gente compreender. Mas eu creio que Deus nos ajuda, abre o nosso entendimento para essas coisas, né? Se a gente se aproximar da Bíblia simplesmente pelo viés racional, o resultado vai ser incredulidade. Agora, quando a gente se aproxima das Escrituras com base na fé, o resultado vai ser mais fé ainda e uma razão transformada. Não uma irracionalidade, mas uma razão transformada. Uma razão humilde diante de um Deus soberano, altíssimo,
transcendente, acima de tudo e de todos. Mas eu queria ouvir vocês aí. O que vocês estão pensando? Dificuldade para quem? Ah, tá. Porque para Deus nada é impossível, né? Deus realiza realmente a salvação. Se alguém se esforça, crê que a sua salvação depende do seu próprio esforço, pode parar de se esforçar. Porque salvação não é pelo esforço, né? Mas pelo ato soberano de Deus, né? Fala aqui no microfone, André, por favor. Há muito tempo atrás, bem antes de ter conhecimento sobre a soberania de Deus, eu tinha lido uma reflexão de C.S. Lewis, né? Eu vou ler aqui para a igreja. Certamente você realizará o propósito de Deus, não importa como esteja agindo, mas faz diferença se você serve como João ou como Judas. Então, isso você vai cumprir a vontade de Deus de qualquer forma. Não interessa. Então, né, conforme você foi trabalhando as explicações, isso me veio na cabeça, né? Caramba, eu li isso há 2 anos atrás. Isso me chocou, né? Essa coisa da soberania de Deus, eu não entendia direito. E hoje você vê o esclarecimento muito maior, como você acabou de colocar. Quando a gente entra nesse assunto com fé, a razão nossa é transformada de uma maneira que a gente é obrigado, né, a se curvar diante da soberania de Deus. E entender que esse propósito todo é para um bem maior, como a história do tapeceiro. A gente não consegue enxergar tudo, né? Mas no final da história a gente vai poder ter uma compreensão bem maior e melhor de todo esse trabalho de Deus. Eu acho que, poxa, muito legal a tua citação. Eu acho que vale para a gente pensar, né? O que fica dessa aula aqui? Deus faz tudo segundo a sua vontade. Agora, nós somos como João ou como Judas? Se nós formos como João, nós vamos cumprir a vontade de Deus. Se nós formos como Judas, também. Só que o fim de um e o fim de outro foi bem diferente, né? Então, tanto é que o evangelho em si, ele tanto é para salvação como para condenação, porque um estudo como esse nos traz algumas consciências, ou algum entendimento. O que a gente vai fazer com esse entendimento? A gente vai xingar Deus por causa da existência do pecado, da existência das mazelas humanas? Ou nós vamos nos submeter a esse Deus e falar, Senhor, obrigado porque o Senhor me resgatou desta vida, me trouxe para o teu reino, e hoje o Senhor tem me dado força para te buscar, para te adorar, né? São 2 atitudes completamente antagônicas diante de uma mesma realidade. A realidade não muda de acordo com a nossa atitude, né? Muda o nosso coração, a nossa disposição, né? Jéssica. Então, no caso, no começo dos tempos, quando Deus criou Adão e Eva, quando Eva comeu do fruto proibido, Deus permitiu que acontecesse isso para poder permitir o pecado ao mundo. No caso, seria isso. Porque se todas as coisas são predestinadas da vontade de Deus, também na concepção da Eva com a serpente, no caso, quando ela comeu o fruto proibido, também foi a permissão de Deus. Algumas teologias eu acho que pensam assim, Deus criou todas as coisas, pôs lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, criou o homem e falou, uma você pode comer livremente, a outra não, e aí ficou na torcida, né? Ficou na torcida, come só da árvore da vida, só da árvore da vida, não come aquela lá, não come na torcida. E quando foi lá os 2 e comeram, falaram, puxa vida, agora vou ter que dar um jeito nessa história, né? Não é assim, não é assim. A Bíblia, na verdade, nos leva a entender que até o ato pecaminoso de Eva e Adão terem comido o fruto estava debaixo do controle de Deus. Deus determinou que isso acontecesse, mas devemos compreender isso de modo a não culpar Deus por isso ter acontecido. Foi responsabilidade deles. A escolha humana, Deus não vai isentar a gente dela. No caso ali seria
eu vejo essa história, esse relato de Gênesis como uma questão de obediência. Deus determinou, aqui você pode comer, aqui não. Mas não dessa forma, como posso te... Quero encontrar a palavra certa. Eu, quando li isso, eu fiquei me debatendo nessa questão, como a Jéssica colocou agora, e eu vi essa história como uma obediência. Eu acho que o simples fato deles comerem o fruto e ter conhecimento do bem e do mal foi uma consequência da desobediência. Como você colocou, já estava escrito, né? Estava escrito. Não sei, agora eu não lembro direito se foi... Deixa eu dar uma olhada aqui, só um minuto. Então, esse contexto é assim, eles foram chamados a obedecer a Deus. E estavam aptos a não desobedecer. Mas poderiam desobedecer. Entendeu? Houve liberdade nesse sentido. Mas o que acontece, né? Já tratando um pouquinho daquela questão do livre-arbítrio. A vontade humana, sem o agir de Deus, é uma vontade escravizada ao pecado, pós-queda, depois da queda. Então não há uma liberdade nesse sentido. A vontade humana é escravizada ao pecado, depois da queda. Antes da queda, não havia essa escravização do pecado. Entendeu? Havia liberdade, de fato. Mas ainda assim Deus decretou que assim haveria de acontecer. E eu creio que Deus assim estabeleceu que acontecesse para manifestar a sua glória. Esse foi o modo. E nós não devemos discutir com Deus, né, porque Ele assim o quis fazer. Mas Ele nos responsabiliza. Nos responsabiliza disso ter acontecido. Agora, significa que Deus teve prazer no pecado humano? De modo nenhum. De modo nenhum. É como... Estou tentando pensar aqui numa ilustração. Como eu tenho filhas pequenas, então todas as minhas ilustrações são nesse sentido, né? Por exemplo, né, a gente deixa um potinho de bolacha lá para as meninas. A gente não deixa à disposição. Na verdade, eles ficam lá, mas não está à disposição delas. É na hora da bolacha que a gente pega e dá para elas. Mas já aconteceu, inclusive essa semana aconteceu de a Lívia ir lá, dar um jeito de pegar o pote, pegar a bolacha e começar a comer, né? Tá lá, mas ela não deveria comer. Ela sabe disso. Eu tenho prazer em ela desobedecer a Deus? A desobedecer a essa regra? Eu não tenho prazer nisso. Não tenho prazer. Mas é bom que ela desobedeça? Sim e não, né? Não, porque se ela desobedecer, ela está fazendo uma coisa errada. Agora, sim, é bom que ela desobedeça, por quê? Porque é uma oportunidade de eu corrigir. E é melhor que aconteça dessa forma do que lá na frente, sem essa correção, ela ser corrigida de outro modo, por Deus, pela vida, sei lá. Então, eu estou tentando colocar aqui no microcosmos, né, um evento que tem a sua importância. Eu não planejei que ela fizesse errado. Eu não quero que ela faça errado. Só que o erro dela tem seu lado ruim, mas tem também uma oportunidade de aproximação, de correção. Entendeu? Isso nem se compara à questão da queda. Né? Eu acho que são coisas bem distintas. Mas, porque eu, como pai, eu não tenho o controle da situação. Controle total. Agora, Deus tinha absoluto controle, né, dessa situação. Nesse caso, eles tinham livre-arbítrio? Então, geralmente fala-se sobre isso, né? Esse livre-arbítrio antes da queda, né? Dessa liberdade não condicionada. Eu acho que esse livre-arbítrio que a gente costuma se referir, anterior à queda, seria uma liberdade não condicionada, uma vontade não condicionada.
Eles não tinham uma vontade condicionada para um lado ou para outro. Era uma vontade incondicionada. Quando houve a queda, o que aconteceu? Essa vontade se tornou condicionada. Condicionada a quê? Ao pecado. Em Cristo, o que acontece com a nossa vontade? Paulo vai dizer que o pecado não mais domina sobre nós. E nós passamos a desejar agradar a Deus. Então, nós vivemos meio que um dilema aí. Amarrados um pouco, né? Parece que estamos amarrados ao pecado, mas a Bíblia fala que não. Nós queremos agradar a Deus, mas nem sempre também nós conseguimos fazer isso de um modo adequado. Então, qual que é a nossa esperança? Que chegue o momento em que a nossa vontade será completamente condicionada a Deus. Tem um termo, eu estou tentando lembrar aqui, que falam, né? O homem antes da queda seria o posso não pecar. O homem posterior à queda seria não posso não pecar. O homem em Cristo, nossa realidade, posso não pecar, de novo. E o homem, depois da segunda vinda de Cristo, quando a obra for completada, não posso pecar. Deus vai tirar essa possibilidade do pecado, né? Salvo engano, eu acho que é isso. Eu precisaria dar uma relembrada lá, uma pesquisada para ver se é isso mesmo. Mas são assuntos complexos lidar com isso, né? Não é fácil. A gente tenta organizar logicamente a coisa, parece uma matemática aí, mas não é bem assim, não é tão simples. Não é tão simples. Fala no microfone, Raquel. Não sei se eu penso, se eu enxergo de uma forma correta, mas a verdade é que a vontade de Deus predomina a nossa vontade de qualquer maneira. E o homem não aceita isso, né? Por exemplo, a gente quer que a nossa vontade seja dele. Mas, na verdade, até quando você está pecando, você está embaixo da mão dele. É a vontade dele que você peque para que seja cumprido um propósito. Só que a gente, como humano, quer achar que a gente tem essa liberdade que a gente não tem, né? Na exegese bíblica isso fica um pouco mais claro, porque existe no grego um termo vontade, que está ligado ao prazer, e um termo vontade que está ligado ao desígnio, à determinação. São palavras distintas. A gente usa vontade para tudo. Mas, por exemplo, quando minhas filhas fazem alguma coisa errada, me dá vontade de disciplinar elas? Mas significa que eu tenho prazer nisso? Não. E eu acho que em Deus é mais ou menos assim mesmo. Ele tem uma vontade, uma determinação, né? Ele age desta forma, é a vontade de Deus. Só que nem tudo isso ele tem prazer. Por exemplo, ele não teve prazer na morte do seu próprio filho na cruz. No entanto, ele diz, vai acontecer. Vai acontecer. Então, ele não tem prazer no nosso pecado. Ele não agrada a Deus o nosso pecado. Mas por vezes é vontade de Deus que nós pequemos, por quê? Porque nós seremos lapidados, nós seremos aperfeiçoados. E aí está dentro daquela sabedoria de Deus que a gente não consegue atingir. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem quer ensinar a Deus aí como agir? Espero que ninguém, por favor, né? Então, estudar a respeito dos decretos, da soberania de Deus, deve nos levar à humildade. À humildade. A um desejo sincero de sermos João e não Judas.
É isso que deve produzir no nosso coração.